Bem-vindos ao Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Olá, eu sou Laurinda Queiroz e este é o canal Toda a Verdade. O tema de hoje tem a ver com a Igreja de Manchester, a Igreja da Cruz, a Igreja do Troféu. Mas antes disso, quero aqui dar uma resposta a uma menina que deve pensar que tem o rei na barriga, deve ser por estar em Inglaterra, mas se esquece que está a lidar com uma portuguesa que não tem papas na língua e que o pobre pode ir sem esmola, mas sem resposta não vai de certeza absoluta. Então é assim, menina Juliana Trevisan fez aqui um comentário e eu vou ler esse comentário, mas primeiro eu vou mostrar quem é esta menina que pensa que já é adulta e que ainda tem muito para aprender na vida. Pois é, vamos lá ver quem é esta donzela. Pois é, esta menina Juliana Trevisan fez um comentário e eu até fixei o comentário no último vídeo que fiz, está aqui, esta menina, e eu vou-vos ler o comentário. Diz o seguinte: muito mal informada. Eu agora digo-lhe o seguinte, mal escrito, não é mau, é mal informada, se fosse o caso. Mas eu vou aqui continuar. Muito mal informada, sem credibilidade. Apaga os comentários que vão contra a você. Essa foi uma das maiores alegrias para a Irmandade de Oxford. A pessoa que mandou o áudio frequenta a congregação apenas para fazer fofoca. Pois bem, minha querida, quero lhe dizer o seguinte, que eu não apaguei nenhum comentário daquela senhora que é da Piedade aí em Oxford, e até o marido é regional, está bem? Se alguém apagou foi ela mesmo, porque eu própria lhe referi que ela não seria de muito bom tom ela estar a escrever num canal no YouTube quando saem ensinamentos para que a Irmandade e o Ministério dê o exemplo de não ver os vídeos que estão na internet, ou certos determinados vídeos. Eu tenho esse print, tenho o print desse comentário que afixei e que essa senhora, talvez com receio e com razão, para não ter que ir ao quartinho e chamarem-na atenção, foi ela que apagou os comentários. E mesmo se fosse eu, o canal é meu, eu faço o que eu quero e muito bem entendo. Deixo ficar os comentários que eu acho que têm que ficar ou aqueles que não têm que ficar. Entende? Está entendido? É que aqui no meu canal quem manda sou eu, não é a senhora, não é a menina. Está bem? Pronto. E quero lhe dizer o seguinte, que está tão preocupada, tanto aqui a Juliana como a outra irmã, que eu vou ler, eu vou-vos mostrar quem é. Aqui está, que é Josia Né Soares, que é da Piedade, que o marido é regional. Está aqui, foi este comentário que eu afixei e os outros ficaram também, e quem apagou foi esta senhora, não fui eu. Que fique bem esclarecido. E o que dizia o comentário era o seguinte: só para constar, nosso mais novo ancião tem 29 anos, é uma bênção e tenho certeza que ele tem mais entendimento e guia de Deus que muita gente. Apesar da idade, a mocidade tem-no abraçado como um paizão. Estamos radiantes com esta preparação de Deus. Oxford está em festa. E não é à toa que precisou alugar um ônibus para irmos na ordenação. Deus é maravilhoso e coloca tudo no lugar. Aqui o grande problema, a cerne da questão, é que se tem 27 ou 29 anos. É o problema já também da Juliana Trevisan, foi esse, que eu estava a mentir. Qual é a diferença de 2 anos? Continua a ser a mesma pessoa. Eu, por acaso, aqui denegri a imagem deste irmão, que agora é ancião, denegri. Até o que me chegou ao meu conhecimento é que ele é uma excelente pessoa e a esposa ainda é melhor. Entendem? Não tem nada a ver com o facto de eu ter aqui questionado um irmão tão jovem, sem experiência de vida, porque venha quem vier,
não têm a experiência que uma pessoa mais velha, mais madura, que já passou as passas do Algarve pela vida, várias privações, entender o sofrimento do outro. Para nós entendermos, nós temos que passar pelas situações, porque se nós não as passarmos, nunca iremos entender. Então, a menina Juliana e esta irmã da Obra da Piedade, a grande preocupação foi a idade. Mas se esqueceram que o que está escrito na Palavra de Deus, na Bíblia, diz que para ser ancião tem que ser uma pessoa já madura, grave, pesada, para poder dar conselhos e saber os conselhos que dá. Eu nunca coloquei em causa que a Irmandade não gostava dele. Não. Agora, em Oxford há divisão na Irmandade. E aqui está a prova. E quero lhe dizer o seguinte, menina Juliana, quem é a mentirosa é a menina. Está bem? O seu comentário está lá fixado, conforme estava o comentário afixado desta irmã da Obra da Piedade. Só que com certeza ela foi aconselhada e para ter cautela apagou os comentários que fez. Por isso, não brinquem comigo, porque eu procuro ter o maior cuidado em fazer os vídeos para não denegrir ninguém injustamente ou falar injustamente sobre alguém, tá bom? E quanto à pessoa que fez o áudio, o que ele disse não é 100% verdade, não, é 1000% verdade. Por isso é que eu coloquei. Mas com certeza irão vir mais áudios. Venham, e aí ireis ficar surpreendidos. Entende? E já agora, menina Juliana, escute este áudio que eu tenho. Escute, está bem? Olha, a paz de Deus. Gostaria para quem tivesse o contato, ou a quem chegar este áudio, para que ele possa chegar até as mãos da nossa irmã Laurinda. E muito prestigiada, irmã Laurinda. Por poder, o meu áudio está fazendo parte de um vídeo de grande esclarecimento dentro do seu canal, onde fala toda a verdade. Dos críticos atuais, que virou moda no meio CCBano, o seu canal é o que eu respeito. Porque você não fica com conversinha fiada, ou perdendo tempo com ataques, e nem fica incentivando ou disseminando ódio no coração daqueles que ainda acreditam que tem homens verdadeiramente de Deus na instituição Congregação Cristã. Eu quero lhe informar, se esse áudio chegar até você, que de alguma forma eu posso contribuir. Eu tenho informações que poucos têm. Eu tenho informações que podem contribuir muito para que todos possam realmente saber da verdade. Não só na Europa, mas em todo o Brasil e alguns outros continentes, alguns outros países também. Por isso, menina Juliana, a menina com certeza não viveu os momentos de glória espiritual que eu e outras pessoas da época vivemos. Sentimos o que era verdadeiramente servir a Deus de uma pureza, singeleza de alma e uma simplicidade que nos dias de hoje não há. Vamos aguardar o que é que vem por aí, mas acreditem que vem muita coisa
da Europa, Inglaterra e por esse mundo fora. Vem. Por isso mesmo eu quero desde já dizer ao ancião da confusão que, por favor, pare de fazer tanta confusão. Sinceramente, pare. Acho que é hora de começar a ter os pés bem assentos no chão e deixar de ser tão confusento. O espírito da confusão instalou-se no meio da instituição, não no meio da instituição do povo que verdadeiramente serve a Deus, mas em certos e determinados elementos que fazem parte deste ministério e que estão a sujar de uma forma tão feroz, adulterar o que antes era puro, era mesmo puro. Porque acredito perfeitamente que se os mais antigos, ou a irmandade mais antiga, até mesmo aquela que atualmente há nesta instituição e que não tem conhecimento de muita coisa, se ela tivesse conhecimento da podridão espiritual do que está a acontecer no meio desta instituição, da congregação, iriam ter um AVC, um infarto, iriam morrer de desgosto de saber a que ponto é que está a congregação. Por isso, menina Juliana e a sua outra irmã da Piedade de Oxford, não brinquem comigo. Não. Este trabalho é um trabalho muito sério e que eu estou a levar com muita responsabilidade. Para si, ancião da confusão, que tenha um autocarro ou um ônibus de filhos, nada contra, tenha os filhos que quiser, pode ter uma dúzia, não há problema. Logo que não seja a congregação a pagar essas despesas, não há problema. Eu vou dar-lhe um conselho, ou até melhor, eu vou profetizar neste momento para si, senhor ancião da confusão. Vou-lhe dizer novamente, pare com todo esse movimento que anda a fazer. Porque, olha, se o senhor é mau, se o senhor é um mau ancião, acredite que está a fazer com que se levante um exército contra si para o fazer parar, nessas suas artimanhas que tem vindo a fazer. Mas esse exército que se vai levantar vai ser pela verdade e não pela mentira. Sabe, senhor ancião da confusão, eu tenho aqui muitos áudios, eu só não os exponho porque eu tenho cuidado com as almas. Procuro protegê-las. Porque se eu colocasse aqui esses áudios, vocês iriam ter o bode expiatório para os vossos erros, para as vossas ações maquiavélicas que tendes vindo a fazer em várias partes do mundo, e aí em Inglaterra. Como é habitual, quando alguém sai do meio do ministério, sai do meio da irmandade, entrega ao ministério, quando algo acontece das vossas asneiras, das vossas burradas, dos vossos atos sem responsabilidade, logo culpais a pessoa que saiu, que não colabora, que não se identifica com os vossos atos e com as vossas atitudes, com a vossa forma de estar. Por isso é que eu preservo muitos dos áudios que eu tenho e não os exponho, porque aí vocês iriam ser desmascarados. Mas eu quero poupar a alma destas pessoas, destes homens e destas mulheres que já têm vindo a sofrer a forma como os tratais, porque os tratais como lixo. Quando alguém decide por um ponto final na sua carreira de ministério, vós os perseguis e induzis a irmandade a desprezar essa alma. Que cristãos sois vós? Que cristãos sois vós ao induzir a própria irmandade, os restantes irmãos de ministério, que são influenciáveis pelas vossas palavras, porque acreditam que vocês são homens de Deus, mas que na realidade
Conforme eu já tenho dito várias vezes, de Deus nada tendes. Por isso, senhor ancião da confusão, tenha muita, muita atenção. Isto é uma profecia mesmo. É uma profecia. As coisas vão se alterar. Não vai ficar tudo conforme vocês têm vindo a fazer. E vou-lhe dar mais um conselho. É dado. Não vou pedir dinheiro por ele. Comece a andar de bermuda, senhor ancião da confusão. Porque no meio que o senhor está, no meio do brejo, que o senhor mesmo fez, o senhor vai precisar de andar preparado para andar nesse brejo que o senhor fez. Mas, conforme nós ouvimos no áudio do vídeo anterior, em que dizia que saiu o ancião ladrão para entrar o ancião da confusão. O senhor sabe perfeitamente a estratégia que fez e que se aproveitou da ocasião para o fazer e, claro está, tendo o apoio do ancião 007. Com isto eu não quero dizer que o ancião ladrão, que não é culpado, desculpem dizer, mas ele é culpado. Mas aproveitou-se da situação ideal e com a ajuda do seu amigo, o ancião 007, o senhor ficou no lugar dele, não é? Que estratégia! O seu amigo 007 sabe onde são as suas raízes e porque sabe de onde o senhor veio, o que tem no coração. É ou não é verdade? Sabe? Sabe perfeitamente. Eu espero sinceramente que não coloque o seu filho como cooperador de jovens e menores. Eu espero sinceramente, porque sabe que se colocar, eu vou falar aqui no canal. E o seu filho não tem que sofrer as consequências dos atos do pai. Não tem que ser falado por aquilo que o pai faz. Isto a nível espiritual, a nível religioso. Não tenho nada a ver com a vida particular, nem é aí que eu quero chegar. Mas o senhor sabe que eu vou estar atenta. Então, por favor, não faça isso. Não faça isso. Se ama o seu filho, não o coloque no ministério. E também quero lhe dizer o seguinte. Como o senhor é o ancião da confusão, nós decidimos que o vamos colocar num regime. Isto quando uma pessoa quer emagrecer, tem que fazer um regime, não é? Para emagrecer, para perder gordura. É isso que vamos fazer, vamos colocá-lo num regime, para que não continue a fazer tanta confusão conforme tem vindo a fazer aí em Inglaterra. Quero pedir para a audiência que quem tiver áudios me envie. Eu vou deixar na descrição o meu contacto. Me enviem, por favor, a contar todas as peripécias que estão a acontecer, seja em Inglaterra, seja em que ponto for. Enviem, porque será interessante. E já agora, ancião de Brownlee, a sua história já também está a ser tratada. Está. É porque não adianta o senhor ter casado com alguém que tem nome. Não, isso não adianta. Mas não vou agora aqui falar da sua história, não. Mas ela já está pronta. Quando sair a sua história, vai ficar difícil. Não vai ficar fácil para si. Isso não está. Isso não é. Pode estar a contar com isso, não vai ficar fácil para si. Olha, senhor ancião 007, eu espero que o senhor esteja aí, em Manchester, para fazer a inauguração da Igreja da Cruz, não é? Porque o senhor tem que levar um troféu para o Brás. Claro que... E para dizer aonde é que gastaram o dinheiro. Que não gastou dinheiro. Pois é. A verdade é que alugaram a Igreja da Cruz. Eu já fiz referência a essa igreja. Foi antes da pandemia. Alugaram e praticamente pouco tempo, passado poucos meses,
tiveram que encerrar. Foi a pandemia e depois foi a própria situação da igreja. Portanto, teve fechada cerca de 4 anos. Vai ser hoje inaugurada. Porque, entretanto, surgiu os problemas daquelas infiltrações e em que a Irmandade esteve a congregar. Foi no refeitório, durante estes 4 anos. Na época tinha custado 232 mil euros. E a questão é que ela esteve muito tempo encerrada e depois foi o aluguer com o compromisso de compra, não é? Mas a verdade é que ficou imenso tempo fechada. Ficou. E, sendo um património público, não se sabe se a reforma foi legal ou ilegal. Se algum irmão poderia estar na construção, isso também nós não sabemos. Fazer voluntariado, devido à dificuldade que aquela obra estava a ter de se resolver o problema das infiltrações. O irmão que é construtor e que mora em Bergman e que é filho de uma irmã da Obra da Piedade, foi a esse irmão que crucificaram para colocar a congregação de pé, o elefante branco. Deve ter-se feito um batalhão de pessoas para erguer o que não dava para erguer, para desfazer o erro do senhor 007, para manter a palavra dele, não é? Agora, uma pergunta que eu tenho a fazer. Vocês, colocando essas pessoas a trabalhar, e até mesmo esse irmão, vocês pagaram o trabalho deles ou terá sido um trabalho doado por estes irmãos? Mas tudo tem a sua contabilidade. Tudo tem a sua contabilidade. Me digam como é que foi processado toda esta situação com o trabalho, se foi voluntário, se foi pago. Eu gostaria de saber os valores que foram gastos nesta obra. Mas este irmão construtor, se foi um trabalho voluntário, se não recebeu dinheiro pelo seu trabalho, por fazer esta obra, digam-me uma coisa. Vão dar ministério para ele ou para alguém da família? Visto que o senhor ancião 007 é assim que ele faz este tipo de troca. É um cambiador. A especialidade dele é esta mesma, troca por troca. Vocês lembram-se daquela parte da Bíblia em que Jesus Cristo entra no templo? E quem é que ele encontrou primeiro? Os cambiadores. Pois é. É esse o papel do senhor cambiador 007. Eu estou a perguntar isto em relação a dar ministério a este irmão construtor, porque conforme o orçamento para a reforma dessa igreja de Manchester estava a derrapar, porque com certeza foi mais 200 mil ou 100 mil que veio a ter um saldo negativo. Eu queria saber, muito sinceramente, como é que foi feito com o trabalho. Vocês se aproveitaram do trabalho voluntário, do esforço físico que estes irmãos, que com determinação, com vontade de que estavam e com a convicção de que estavam a servir a Deus, mas será que estavam mesmo? Eles com certeza estariam convictos disso. Outros se calhar estavam convictos de que, podendo dispensar ajuda nesta construção, mais cedo ou mais tarde venham a ter algum ministério em Inglaterra. E será que este construtor, que com certeza dispensou tempo, dinheiro, porque nem só quem dá as coletas lá no final da igreja, nem só quem faz a contribuição monetária é que dá coletas. Quantos não contribuem com o seu trabalho? Olhem, por exemplo, as irmãs da limpeza, que não cobram dinheiro pelo seu trabalho, elas dão uma excelente coleta
para a congregação, com o seu trabalho. Olhem, aqui em Portugal já as senhoras que fazem as limpezas, já algumas ganham 10 euros por hora. As horas que passam dentro da igreja a fazer a limpeza, por exemplo, que estão 4 horas, 5 horas para fazer a manutenção 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, depende. Estão a imaginar o dinheiro que a congregação coloca ao bolso por não pagar a essas queridas irmãs de fazer a limpeza? A mesma coisa, com certeza, aconteceu em Manchester. E eu gostaria de saber qual é o valor estimado destes irmãos nestes anos a trabalhar voluntariamente ou já com alguma intenção de receber alguma coisa, algum cargo. Não estou a dizer que sejam todos, mas nós sabemos que há aqueles que gostam de trabalhar com uma intenção e há aqueles que a única intenção é mesmo só servir a Deus, dar o seu contributo. Mas a verdade é que sobrecarregaram este irmão construtor. Será que vão dar assim um ministério que dê para encher o ego? Porque trabalharam, suaram, choraram com certeza, porque não estavam a ver a conclusão da obra. Deram muito de si. Eu sei que o senhor ancião da confusão, que é um dom dele armar toda esta confusão, que é natural, que com tanta coisa fique confundido e não se lembre ao certo qual o valor monetário que estes irmãos contribuíram. E sabem, isto tem até um nome, mas um nome um bocadinho forte. Eu não quero magoar os irmãos que estiveram a ajudar na reconstrução desta igreja, não. Mas isto eu posso dizer que é um aproveitamento por parte destes senhores que andam de um lado para o outro a viajar à custa do dinheiro do povo, Agora, por favor, podem-me aqui responder a uma dúvida que eu tenho, com certeza muitos que têm conhecimento desta igreja. Vocês conseguiram retirar a cruz ou taparam-na, esconderam-na por trás de alguma coisa? Digam-me, se faz favor. E já agora, vocês também fizeram um tanque de batismo. Congregava lá 50 a 60 pessoas, como eu já referi, e que até se reuniam no refeitório. Pois, não me diga que fizeram o tanque de batismo para que o ancião da confusão possa utilizar o macacão que se utiliza nos batismos. Porque aí eram feitos em tanques insufláveis, não é? Pois, o que às vezes fazem para realizar os caprichos de alguns. Mas agora há outra coisa que eu gostaria de saber. Se vocês receberam doações, quanto receberam? Porque, por exemplo, se um irmão levar um saco de cimento, não é? Como vocês vão prestar as contas disso? Hã? Como é que vocês... Aliás, eu gostaria de saber como vocês vão fazer a prestação de conta para vocês fazerem a reforma. Doar o trabalho, no fundo estão a contribuir com dinheiro, não é? O problema é que vocês fazem a coisa errada e não deviam de escravizar ninguém. Escravizar, desculpem a palavra, parece assim um bocado forte, mas é. Vocês fazem as burradas, as cagadas e depois o povo vai iludido com muita coisa. Eu recebi uma mensagem profunda e que vai à cerne da questão e com certeza muitos de vós vão se identificar com aquilo que eu vou ler e que vai de encontro ao vosso estado de espírito, de alma, porque já não estão a conseguir entender no que é que se transformou a congregação. Então,
eu vou aqui ler, vou passar a ler. Todo o esforço investido na busca por conquistas materiais e na promoção da CCB, ou CCUK, na Igreja de Manchester, muitas vezes visa mostrar algo que não tem significado real para uma congregação isolada de poucas pessoas. O ministério com isso obscurece a verdadeira essência da vida espiritual com Deus e o cuidado com o próximo. Quando alguém se concentra excessivamente nas posses e realizações materiais, pode perder a conexão com o propósito mais profundo da vida, nutrir a alma com amor, fé e compaixão. É preocupante quando o ministério leva a congregação a se deixar seduzir pelo brilho ilusório do sucesso visível e da materialidade, negligenciando a profundidade espiritual com Deus e a responsabilidade divina de cuidar das almas ao seu redor, conforme os ensinamentos de Cristo. Quando isso acontece, o ministério se torna vazio e desconectado de Deus, das almas que lidera e do chamado divino para servir ao próximo com amor fraternal genuíno. Isso nos lembra que, ao priorizar o material em detrimento do espiritual, o valor da fé, do amor ao próximo e da simplicidade pode ser ofuscado pela busca insaciável por reconhecimento e riquezas. Assim, como na parábola de Jesus sobre o homem rico que acumulava bens, mas era pobre de espírito, Lucas 12, 16, 21. Somos advertidos de que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos no mundo, mas no que cultivamos em nossos corações ao compartilharmos amor fraternal, misericórdia e o perdão incondicional de Cristo. Nada mais a acrescentar. Tenho tido conhecimento também que o ancião 007 tem andado assim um bocado indisposto, a sua saúde não está favorável, mas não é por isso que o impede de andar de lá para cá, no exterior, a fazer as viagens. Não é isso que o está a impedir. Tenho também conhecimento que estão a ser feitas aqui as ordenações e eu até gostaria de perguntar aos anciães mais velhos do Brasil, que tem ancião com 20, 25 anos de Ministério de Ancião. O Rolando Lero Leme, eu não sei quanto tempo é que ele tem de ministério, se 20, 25. Já agora, eu quero aqui dar a explicação por que razão é que eu chamo de Rolando Lero Leme. Lembram-se da escolinha do professor Raimundo, não se lembram? Pois, então. O mestre é o 007. E nas reuniões é que nem na escolinha do professor Raimundo. Desculpem que quando eu me imagino a escolinha do professor Raimundo, começo-me a rir. E na escolinha do professor Raimundo ele fala assim: amado mestre. Então por isso é que coloquei esse apelido, porque o Rolando Leme trata o 007 de mestre. Bem, para mim sempre foi o meu mestre Jesus Cristo. O único, não tenho mais nenhum. E é grave quando um ancião chama outro de mestre. É muito grave. Na minha opinião é. Mas o ancião Rolando Lero Leme, ele tem entre os 20 e 25 anos de ancião. E aí no Brasil, os anciãos com este tempo de ministério, eles também fazem ordenações. Digam-me, por favor, se fazem. E ancião Cury, irmão Cury de Brás, digam-me uma coisa, isso é certo? Não há nenhum irmão mais velho que o Rolando Lero Leme aqui na Europa? Por favor, me esclareça.
Eu sempre vi os anciães mais velhos a fazer as ordenações. Não eram assim, com 20, 25 anos de ministério. Será que é porque ele é amigo do 007? Ou, aliás, o 007 é mestre do Rolando Leme? Agora diga-me uma coisa, por favor. A esposa dele fica no Brasil, fica aí no Brasil, está doente, ela é uma pessoa doente, não é? Na cama. E esse ancião anda aqui na Europa a viajar de um lado para o outro. Ou será que ela também está aqui a acompanhá-lo? O pior é se é a congregação que está a pagar isso tudo. Isso também não é favorável. Acreditem que não. Agora, irmão Curi do Brás. O senhor sabe que eu tenho aqui um vídeo que é o leilão da verdade. Ele está mesmo prestes a sair. Mas a verdade é que esteve aqui pela Europa o seu filho espiritual, blá blá blá. Veio que criar, ou querer criar algum problema à minha pessoa. Eu sei que ele esteve em contacto com o presidente daqui. Eu sei que sim. Mas sabem uma coisa? Este vídeo que eu vou expor, o leilão da verdade, ele tem nomes de famílias tradicionais. Bem, mas não vou agora estar aqui a falar. Não, vamos ver. Quando ele sair, vocês vão ver. Mas, Sr. Ancião Curi do Brás, o senhor imagina aqueles aviões potentes e que a pessoa tem que estar bem firme ao banco. Quando este vídeo sair, fique bem firme, está bem? Segure-se bem, coloque bem o cinto para não ser projetado. Bem, mas isso eu não vou adiantar mais. Tenho também aqui umas pequenas perguntas a colocar. Vou-vos mostrar umas imagens da nova congregação de Manchester, aliás, reformada. E tenho ali um pormenor que eu vou querer perguntar, tá bom? Não se importam que eu exponha, pois não. Assim já ficam a saber. Vocês vão tirar fotos, vão fazer selfies, vão colocar na internet. Portanto, eu posso estar um passo à frente só, se calhar, digo eu. Mas não, isto já está espalhado por muitas pessoas, portanto não tem mal nenhum aquilo que eu vou fazer, tá bom? E eu vou só querer que me explique ali uma coisa que eu vi e que fiquei aqui a pensar. Ora, aqui está a vista do púlpito para a Irmandade. Está bonita, está sim senhora. Agora, há uma coisa aqui, isto aqui, que eu gostaria de saber. É uma câmara. Vocês, por acaso, vão fazer inauguração online? Vai ser para todo mundo ver? Olha, eu gostaria de assistir à inauguração, porque não? Portanto, vai ser gravado, vai ser feito online. Podem me explicar, por favor? Ainda estão a fazer os trabalhos de limpeza, que é normal. Tem uma congregação agradável, é sim senhora, não digo que não. Espero que não venham a ter surpresas com as umidades, não é? Porque tendo umidade uma vez, têm sempre. Muito agradável, é sim senhora. Um bocado esquisitos os bancos, não sei. Também são acolchoados, por causa das hemorroides. Pronto, estão a ver. Há aqui um pormenor que eu também gostaria de saber. 4 cadeiras? Agora o púlpito começa a ter 4 cadeiras? Vai ser moda agora? É? O tanque de batismo para o
ancião da confusão, experimentar o seu macacão. Tenho aqui o púlpito, sim senhora. E assim vou terminar este vídeo. Desculpem ser um bocadinho extenso, mas acredito que é de proveito. Aos senhores anciães, aos senhores responsáveis, é hora. Se ninguém tem a coragem ou a força de vos dizer as verdades que vocês precisam de ouvir, como quando se diz a um filho que ele está a ter ideias que não são próprias, está a gastar demasiado dinheiro, a ter atitudes menos próprias, e o pai chama a atenção. Se ninguém tem a coragem de fazer, faço eu, porque não é por seres mais velhos do que eu, mas eu também tenho a minha experiência de vida, a minha vivência na congregação que a tive, e vos digo que jamais os mais antigos iriam concordar que se fizesse toda esta pompa e circunstância, que se fizesse uma inauguração online. É autêntica publicidade, uma publicidade que os mais velhos, os antigos, diziam: a melhor publicidade são as nossas atitudes uns para com os outros. A transparência, a dignidade, a humildade. Esses predicados, eles estão ausentes de vós, homens que espiritualmente sois corruptos e estáis a fazer sofrer a Irmandade que não concorda com todas estas coisas. Quem tiver áudios, por favor, me envie, fico a aguardar. E depois eu irei analisar, verificar a veracidade deles ou não. Muito obrigada, Deus vos abençoe e até breve, se Deus quiser. Fiquem bem. Obrigado por assistir a mais um vídeo de Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Dê o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho.